Mateus capítulo 1. Consideraremos agora o Evangelho segundo Mateus. Este Evangelho apresenta-nos Cristo no caráter de filho de Davi e de Abraão, quer dizer, em relação com as promessas feitas a Israel, mas apresenta-o, ao mesmo tempo, como Emanuel, Jeová o Salvador, pois tal era o Cristo, e aquele que, sendo recebido, teria cumprido as promessas e assim o fará no futuro em favor deste amado povo. O Evangelho segundo Mateus é, com efeito, a história da rejeição de Cristo pelo povo e, consequentemente, a história da condenação do próprio povo, tanto quanto dizia respeito à sua responsabilidade, porque os desígnios de Deus não podem falhar, e da substituição a que Deus ia proceder de acordo com o seu propósito. À medida que o caráter do rei e do reino se desenvolve e desperta a atenção dos chefes do povo, estes opõem-se e privam o povo que os segue e a si próprios de todas as bênçãos ligadas com a presença do Messias. O Senhor anuncia-lhes as consequências da sua oposição e mostra aos seus discípulos o estado espiritual do reino que deveria ser estabelecido na terra após a sua rejeição e também as glórias que daí deviam resultar para si, para Cristo e para o seu povo com ele. Em sua pessoa, quanto à sua obra, é revelado também o fundamento da Assembleia, a igreja edificada sobre si. Numa palavra, como consequência da sua rejeição por Israel, é revelado primeiro o reino tal qual existe agora, capítulo 13, em seguida a igreja, no capítulo 16, e depois o reino em glória, no capítulo 17. Por fim, após a sua ressurreição, é dada uma nova missão aos apóstolos, dirigida a todas as nações, na base de um Cristo ressuscitado. Isto teve lugar após a sua ressurreição, na Galileia, e não no céu e da glória, como no caminho de Damasco. Sendo o objetivo do Espírito de Deus, neste Evangelho, apresentar Jeová, cumprindo as promessas feitas a Israel, e as profecias que se referem ao Messias, e ninguém pode deixar de ficar surpreendido com o número de referências ao seu cumprimento, começa com a genealogia do Senhor partindo de Davi e de Abraão, os dois troncos dos quais se elevou a genealogia messiânica, aos quais tinham sido feitas as promessas. A genealogia está dividida em 3 períodos, conforme as 3 grandes divisões da história do povo, desde Abraão ao estabelecimento da realeza, na pessoa de Davi, desde o estabelecimento da realeza ao cativeiro e desde o cativeiro até Jesus. Podemos observar a maneira como o Espírito Santo menciona nesta genealogia os pecados graves cometidos pelas pessoas cujos nomes nos são dados, engrandecendo a graça soberana de Deus que podia conceder um Salvador em conexão com tais pecados, como os de Judá, com uma pobre moabita trazida para o meio do seu povo, e com crimes como os de Davi. A genealogia em Mateus é a genealogia legal, quer dizer, a genealogia de José, de quem Cristo, homem, era o herdeiro legítimo segundo a lei judaica. O evangelista omitiu 3 reis da parentela de Acabe, a fim de ter 14 gerações em cada período. Joacás e Joaquim são também omitidos. O objetivo não é, de modo nenhum, prejudicado por esta circunstância. O fim era apresentá-la como era reconhecida pelos judeus, e todos os reis eram bem conhecidos de todos. Mateus narra rapidamente os fatos concernentes ao nascimento de Jesus, fato que são de eterna e infinita importância,
não só para os judeus, que estavam diretamente interessados neles, mas para nós mesmos. Fatos nos quais Deus condescende em ligar a sua glória com os nossos interesses, com os interesses dos homens. Maria estava desposada com José, a sua posteridade era, por consequência, legalmente a de José, quanto aos direitos da herança, mas o filho que trazia em seu ventre era de origem divina, concebido pelo poder do Espírito Santo. O anjo do Senhor é enviado como instrumento de providência, a fim de satisfazer a terna consciência e o reto coração de José, comunicando-lhe que o que Maria havia concebido era do Espírito Santo. Podemos notar aqui que o anjo se dirige a José nesta ocasião, tratando-o por filho de Davi. O Espírito Santo chama assim a nossa atenção para o parentesco de José, tido como pai de Jesus, com Davi, sendo Maria chamada sua mulher. O anjo dá ao mesmo tempo o nome de Jesus, que quer dizer Jeová, o Salvador, ao menino que havia de nascer. Aplica este nome à libertação de Israel do estado em que o pecado o tinha mergulhado. Está escrito, porque ele salvará o seu povo, o que mostra perfeitamente o título de Jeová contido no nome de Jesus ou Josué, porque Israel era o povo do Deus eterno, isto é, de Jeová. Todos estes fatos tiveram lugar para cumprir tudo quanto Jeová tinha dito pela boca do seu profeta: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, o que quer dizer Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis, pois, o que o Espírito Santo põe diante de nós, nestes poucos versículos: Jesus, filho de Davi, concebido pelo poder do Espírito Santo, Jeová, o Salvador, que salvará Israel dos seus pecados, Deus conosco, aquele que cumpria aquelas maravilhosas profecias que mais ou menos claramente mostram o problema que só o Senhor Jesus podia resolver. José, homem justo, simples de coração e obediente, discerne sem dificuldade a revelação do Senhor e acata-a. Estes fatos mostram o caráter deste evangelho, isto é, a maneira como Cristo é apresentado nele. Mas que maravilhosa revelação esta daquele por ordem, por quem as palavras e promessas de Jeová deviam ser cumpridas. Que fundamento de verdade para a compreensão do que era esta gloriosa e misteriosa pessoa, de quem o Antigo Testamento havia dito bastante para despertar os desejos e confundir as mentes do povo a qual era enviada. Nascido de uma mulher, nascido sob a lei, herdeiro de todos os direitos de Davi segundo a carne, e ao mesmo tempo o Filho de Deus, Jeová, o Salvador, Deus com o seu povo. Quem poderia compreender ou aprofundar o mistério da natureza daquele em quem todas estas coisas se combinam? De fato, a sua vida, como veremos, mostra a obediência do homem perfeito, as perfeições e o poder de Deus. Os títulos de Jesus, títulos de herdeiro de Davi, de Salvador, do seu povo e de Emanuel, que acabamos de referir e que se encontram no capítulo 1 deste Evangelho, versículos 20 a 23, estão relacionados com a sua glória no meio de Israel. O seu nascimento pelo Espírito Santo cumpriu o Salmo, capítulo 2, versículo 7. A seu respeito, como o homem nascido sobre a terra, o nome de Jesus e a sua concepção pelo poder do Espírito Santo vão, sem dúvida, muito além desse parentesco, mas estão ligados também, de um modo especial, com a sua posição em Israel. A relação mais extensa é iniciada mais particularmente no Evangelho segundo Lucas, onde a sua genealogia remonta até Adão, mas aqui o título de Filho do Homem é-lhe especialmente aplicado.